pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui neste canal, hoje com conteúdo super legal para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre o filme Divertidamente, que foi um sucesso de bilheteria, e ele tem várias questões ali que aborda, então eu vou trazer um pouquinho desse conteúdo para vocês, espero que vocês gostem bastante. Se você não é inscrito, já deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, divulga se você achar interessante, marca alguém. Gente, antes de começar o vídeo eu esqueci de falar, quem não assistiu o filme, assista primeiro porque tem alguns spoilers, tá? Então assim, aí fica por responsabilidade sua, eu não gosto de dar spoiler, mas quem assim quer ver primeiro o filme antes de depois ver um comentário, assiste, depois você vem aqui. Agora se você não ligar, pode continuar o vídeo e não deixe de se inscrever. Bom, então vamos começar, pessoal, pela ficha técnica do filme, tá? Ele foi lançado pela Disney e produzido pela Pixar. Ele é bem forte no ramo das animações, né? A gente tem várias animações aí. E esse filme, ele foi lançado no ano de 2015, foi um sucesso de bilheteria, tá? Em todo o mundo onde ele foi lançado. E ele tem a duração de 1 hora e 35 minutos. Bom, eu vou colocar algumas curiosidades para vocês aqui do filme, tá? O filme arrecadou cerca de 842 milhões de dólares, então ele gastou cento e poucos milhões de dólares e arrecadou 800 e pouco milhões de dólares, então ele teve um lucro muito alto para a indústria do cinema. Ele venceu também o Oscar de melhor animação, tá? E foi nomeado para o Oscar de melhor roteiro original em 2016. Gente, ele ganhou vários prêmios. Se vocês colocarem, eu falei só os dois principais, mas eles ganharam vários prêmios porque a abordagem é super legal e tem muita coisa ali que se você não olhar um pouquinho mais, você não consegue ver todos esses aspectos que o filme traz pra gente. Bom, os gêneros desse filme, então, é animação, infantil, aventura, família, comédia dramática. Ele aborda vários temas bem interessantes e que tá presente no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não percebe. Bom, esse filme, então, ele foi um sucesso do público, né, e da crítica. Ele conta a história da Riley, tá, que é uma garotinha de 11 anos que enfrenta uma série de mudanças na sua vida. Ela saiu, né, da sua cidade natal, em Minnesota, nos Estados Unidos, e foi morar em São Francisco, também nos Estados Unidos. E aí essa mudança na vida dela causa um impacto muito grande na parte emocional. E é isso que o filme vai abordar, né, durante a sua duração. Bom, a história se passa então, gente, na cabeça da menina, tá, da Riley, e a gente tem 5 emoções principais que quem já assistiu o filme vai lembrar. Qual que é? Alegria, tristeza, medo, a raiva e o nojo, né? E aí elas são responsáveis então de processar e armazenar as informações das memórias, tá? Bom, pessoal, então o enredo ele vai se desdobrar, né? Vai acontecer na cabecinha da Riley e com 5 emoções presentes. Esse filme ele foi dirigido pelo Pete Docter, que procurou ajuda de psicólogos e neurologistas para preparar esse roteiro, ok? Eles tinham que fazer uma consulta porque eles queriam que o filme não fosse só uma ficção, mas que abordasse também o conceito da realidade, né? Para que a gente pudesse abordar isso também na nossa vida, com os nossos filhos, com as crianças, com os alunos, enfim. Para ser um filme que tivesse um fundo ali, sim, de realidade. O filme, gente, ele pode dizer muito sobre como a gente enxerga o mundo e lida com as coisas ao redor, tá? Porque não é só a Riley que passou por isso, né? Em uma das entrevistas, o diretor falou que a filha dele, quando eles mudaram para Dinamarca, também passou por alguns problemas, né, de adaptação em outra cidade e tal, e a partir disso que ele teve a ideia de fazer um filme que abordasse, né, essas emoções e principalmente, né, os pais, né, que às vezes não percebem o quanto que o filho às vezes está passando por alguma coisa, por alguma tristeza, por algum problema, e a gente muitas vezes não tem esse olhar, né, de entender por que tais emoções estão acontecendo, que gera sentimentos, né? Então, eu acho que o filme ele é muito legal para abordar essas questões. Bom, a gente então tem alguns conceitos no filme que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Que são as memórias, por exemplo, elas são fixadas pelas emoções. Então a gente sente o medo e aí depois a gente gera um sentimento, né? Então a diferença que a gente percebe, por exemplo, é que todos os eventos do dia a dia que a gente que acontece na nossa vida, eles vão sendo guardados em esferinhas. Então lá no filme vocês lembram das bolinhas, né? E cada bolinha tem uma emoção ali guardada ali dentro, que representa as nossas memórias, que a gente constrói dia a dia, né? Cada uma delas é de uma cor, então cada sentimento está relacionado com aquele momento. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês viram no outro vídeo anterior que eu falei que eu não gosto de fígado, né?
Então, o que que acontece? Quando eu como fígado pela primeira vez, a esferinha do nojo, né, que aconteceu com ela, ela pegou e fixou que eu não gosto daquilo. E aí, toda vez que eu sinto o cheiro, que eu olho, eu não quero comer, porque a gente tem algo ali na minha memória que remete que eu não gosto daquele determinado alimento, tá? Bom, e outra coisa também, né, que a gente sabe é que as lembranças são fixadas no cérebro, né, junto com o estado de humor. Então, dependendo, né, todas as recordações que a gente tem, sejam elas boas ou ruins, ela vai ter sentimentos ali embutidos que a gente vai pensar, poxa, por que será que eu não gosto de tal música? Ah, porque tal música me lembra um dia que não foi legal pra mim, né? Então, o filme ele vai abordando de uma forma bem leve e bem tranquila, mas ele aborda essas questões que estão implícitas, né, no nosso psíquico e a gente não percebe. Uma coisa que eu acho muito legal do filme é que que não existe sentimento melhor ou pior, tá? Quem que não prefere, né, ter momentos bons, agradáveis, né, com cada emoção, cada sentimento, né, enfim, e a gente só quer ser feliz, a gente só quer estar bem, né, mas outros momentos também de tristeza, né, de raiva, são importantes pra gente também construir o que a gente é, tá? Então, a emoção e o sentimento têm a sua importância na nossa vida, né? Mas é claro que a gente precisa usar com cautela e com calma, né? Porque também a gente ultrapassar esse limite de vivenciar alegrias e tristezas, isso pode virar uma doença, a gente pode não ficar bem, tá? Então, por isso que é importante a gente saber dosar. E o filme traz muito bem isso, que a gente vai ver daqui um pouquinho pra frente. Bom, pessoal, a tristeza, ela é necessária. O filme ele vai trazer isso em forma de crítica. Por quê? Porque a gente vive num mundo que todo mundo quer, né, ser feliz e a personagem Alegria no filme, ela tenta a todo momento sufocar e ignorar a tristeza, né? E é nesse momento, né, que a animação ela faz essa crítica, tá, ao mundo atual que a gente tá, onde todo mundo sempre precisa estar feliz, a gente precisa sempre estar bem, postar fotos nas redes sociais que a gente tá bem, sendo que nem sempre a gente tá assim, né? A gente vive por vários momentos, a gente passa coisas boas e ruins na nossa vida, a gente tem que aprender a lidar com isso, tá? E a gente precisa enfrentar, assim, as nossas tristezas, nossas melancolias, né, para que a gente possa lidar com essas dificuldades, né? Se preciso, vai no psicólogo, enfim, busque tratamento, né? Porque a gente precisa também saber dosar, né? Tanto muita alegria, quanto muita tristeza, quanto muita raiva, né? Tudo isso em excesso faz muito mal para a nossa saúde. Outra coisa, por exemplo, que o filme aborda é sobre o medo, né? Que o medo ele nos faz sobreviver. Então, eu não vou entrar numa jaula de um leão sabendo que tem um leão lá, que isso pode ferir a minha vida, né? Então, ele impede que a gente faça, né, coisas que poderiam nos prejudicar. E também ele nos faz ter mais cuidado, né, com a nossa vida, com a nossa família, com as atitudes que a gente toma, né? Então a gente precisa equilibrar as emoções. Por quê? Porque a partir disso, por exemplo, a gente não, se você tem medo demais, você não vai sair da sua casa, você não vai fazer as coisas que você quer fazer, né? Então a gente precisa equilibrar. E às vezes o medo ele vem por uma situação que você passa, por uma doença que você passa, por um trauma, né? Por alguma coisa ruim que aconteça com você, você vai ficar com medo daquilo, né? Quantas vezes a gente não tem um medo de criança e esse medo chega de altura, por exemplo? Às vezes você. Ou de água, né? Então, são esses medos que a gente vai acumulando e que a gente precisa também trabalhar isso. Eu vou trazer aqui pra vocês também a diferença entre emoção e sentimento. A emoção, elas são reações inconscientes. Então, por exemplo, eu estou andando na rua e vejo uma cobra. Então, vai me dar aquele medo, né? Então, o que que é? Uma emoção, tá? O sentimento é uma espécie de juízo sobre essas emoções. Então é quando eu raciocino sobre esse meu medo que eu tive e aí a partir disso ele vai se tornar um sentimento. E assim, uma outra coisa também que o filme traz, que eu achei muito interessante, é sobre que muita alegria é ruim. Você tá feliz o tempo todo, exagerar, né? Pode também nos fazer perder a noção da realidade, achar que tudo tá bem, né? E ficar longe da realidade, né? Que a gente tá vivendo. Por exemplo, agora a gente tá vivendo no período de quarentena, né? Está todo mundo em casa. Eu mesmo sou professora. Eu estou preparando minhas aulas em casa, estou em casa, não estou saindo, né? Então isso, a maioria, né, do mundo está passando por isso. Então não adianta eu ficar, eu tô feliz, tô bem, tá tudo bem. Não, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Um momento muito difícil pra gente passar, né? Então, nesse sentido, a gente tem que também não perder muito esse foco, né, da realidade que a gente está vivendo. Então, gente, no filme A Alegria, ela sempre vê tudo com muito otimismo, tá? E aí isso faz, né, com que
a situação que ela tá vivenciando, né, o Riley, exige um pouco mais de medo, de tristeza, de nojo, de raiva, ela toma conta da cena e ela sempre quer estar no controle, né? E a gente, como eu falei pra vocês agora há pouco, ninguém é feliz o tempo todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem que lidar com os problemas da vida, né? E a gente tem que, de alguma forma, tentar sair daquilo, né, de uma forma tranquila, mas também não nos, vamos dizer assim, não sentindo as coisas, né? A gente precisa ter respeito com nós mesmos, com os nossos sentimentos, nossas emoções e a partir disso ter uma vida bem legal. Falando um pouquinho agora sobre a raiva em excesso, gente, ela faz muito mal. A gente não pode tratar as pessoas mal, a gente tem que sempre tratar o outro bem, né? Mas ela também. Por que a raiva é importante? Porque ela impede injustiças, tá? O sentimento de raiva, por exemplo, né, presente nas nossas emoções, ele tem uma importância muito grande, porque ele faz a gente se indignar, corrigir, lutar pelos nossos objetivos, né? Se você tá vendo uma situação ali que você não tá achando legal, porque tá prejudicando outra pessoa, tá te prejudicando, você vai falar, não, peraí, o que tá acontecendo? Né? Claro que com respeito, com equilíbrio, né? O filme retrata essa importância, porque ele acaba ativando a nossa defesa, né? Mas se esses limites forem ultrapassados, a gente pode ser muito destrutivo, tá? Com nós mesmos, com o outro, com as pessoas próximas. Uma coisa interessante no filme, gente, é que existem algumas memórias que acabam apagadas. Então, e esquecer pode também ser algo que seja positivo, que seja bom, a gente esquecer algumas coisas, né? No filme, a gente vê, por exemplo, algumas áreas que não são utilizadas e vão parar no lixão. Então, ela desce lá nas profundezas, né? Vira poeira com o tempo e tal. Tem muitas informações que a gente processa durante a nossa vida que elas são esquecidas. Por exemplo, sábado passado, o que eu estava fazendo? Domingo passado, o que eu comi? Coisas assim que a gente não grava sempre, né? Tudo. Então, isso é importante também nas situações traumáticas, situações difíceis que a gente passa, né? O cérebro, aos poucos, ele vai apagando, vai deletando esses detalhes e a gente vai voltando a ficar bem, vai esquecendo esses traumas, né? Então, é importante, sim, esse processo de algumas memórias, né, principalmente as ruins, elas serem apagadas com o tempo. Bom, pessoal, outra coisa interessante que eu achei do filme é que a memória define e influencia a sua personalidade, né? Então, por exemplo, recordações importantes que a gente vivenciou quando criança, né, determinam boa parte da nossa personalidade, né, quando a gente vai crescendo. Então, pro resto da nossa vida. A gente muda várias coisas, enfim, mas assim, em linhas gerais, a gente vai se mantendo, né, com as nossas opiniões, enfim, coisas que a gente gosta. No filme, elas são as memórias base, então são aquelas memórias que são nossas referências, tá? Que são as esferas que estão guardadas nos momentos mais especiais da vida da Riley, por exemplo, né? Que é a personagem principal do filme. E a brincadeira com os pais dela, o jogo de hóquei, né? Que quem já assistiu viu que são muito importantes para ela. Então, no nosso cérebro, essas lembranças são processadas numa área que chama hipocampo, tá? E converte essas memórias de curto prazo a longo prazo. Então, a gente sempre lembra dessas memórias felizes. Vocês lembram algumas memórias, assim, felizes que vocês já passaram? Que pode passar, sei lá, 50, 60 anos, mas aquela memória, aquele momento tá ali presente com você, né? Eu tenho várias, assim, mas eu acho que são extremamente importantes para a gente sempre lembrar quem nós somos, de onde nós viemos, né? Quem são nossos pais, nossa família, nossos amigos. Eu acho isso super importante. Bom, uma outra coisa interessante também que o filme traz, né, que a gente tem um arquivo de memória na nossa cabeça, né? Então, na animação, a alegria e a tristeza, elas saem juntas, né, do escritório central ali das emoções, que é onde fica toda uma parte ali que eles meio que geram as emoções, né? E elas vão visitar, elas passam por várias áreas do cérebro, né? Que elas vão visitar a região onde as esferas estão estocadas em prateleiras. E na nossa massa cinzenta, no nosso cérebro, né? Essas recordações elas estão organizadas de uma forma bem parecida, tá? Elas ficam próximas uma da outra por associação. Então, por exemplo, a gente arquiva algo a partir por semelhança, a gente associa formato, cor, cheiro e a gente vai chegando, por exemplo, numa imagem de uma flor, né? Então a gente vai associando essas memórias e aí a gente vai pensando, poxa, isso aqui é um celular, isso aqui é um óculos, né? E aí a gente vai criando essas memórias, né, por associação. Agora já chegando mais ou menos pro final do vídeo, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha cena favorita, tá?
tá? Algumas cenas que me marcaram durante o filme. E aí, se vocês tiverem também uma cena favorita, coloca aqui embaixo qual, pra eu saber quais que vocês gostaram. Quem assistiu o filme também coloca se gostou, se não gostou. Bom, pessoal, agora eu vou falar as minhas cenas favoritas. Antes de continuar, eu vou falar que esse filme ele tá disponível na Netflix, então quem tem Netflix pode acessar, tá? Ou se você não tem Netflix, eu acho que no Google Filmes, enfim, no YouTube, acho que você consegue pagar 6 e pouco e assistir, tá? Mas a Netflix, quem tem, a maioria hoje tem Netflix, né? Pode assistir pela Netflix, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha cena favorita. Algumas cenas, porque o filme é uma graça e dá pra gente tirar várias coisas ali pra nossa vida, tá? Acho que uma parte muito legal que eu gostei é a parte que mostra a diferença da parte do cérebro do pai, da mãe, cada um pensando coisas diferentes, né? Aí da Riley, que tem o centro de comando em cada cérebro, né? Cada cabecinha deles. Eu achei muito interessante essa parte, achei muito legal, dei muita risada. Outra parte também que eu achei muito interessante foi as memórias que a Riley traz de pequena. Então, ela brincando, né? O final também é bem legal. Não vou contar porque se alguém, né, não assistiu, corre lá pra assistir que vocês vão gostar bastante. E tem uma parte também que a alegria ela encontra, né? Ela vai descendo e ela encontra uma pessoa muito importante na vida da Riley e tem os momentos de chorar, de rir, enfim. Então são cenas que marcaram e que eu achei muito legal. Bom, pra concluir, gente, eu acho que o filme ele ilustra muito bem assim a forma da mente humana, né, de uma forma sofisticada, divertida, cientificamente informada. Eles foram buscar, né, os psicólogos, psiquiatras que entendem, né, o funcionamento do cérebro, enfim, entendem o funcionamento do nosso psíquico, né, das nossas emoções, dos sentimentos. Então ele é muito bem informado, muito bem atual, tá? Ele também traz, gente, assim, o papel das emoções, né? É muito legal essa parte que eles falam, né? Que interfere na nossa vida, né? Como as memórias são codificadas, armazenadas, recuperadas. Eu acho que isso trouxe muita vivacidade pro filme. E também, assim, a qualidade da animação, sabe? Assim, as cores, tudo isso te prende ali, né? Eu achei muito incrível, é um filme que eu super recomendo. E para finalizar, acho que as emoções elas são fundamentais, né, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, para que a gente se adapte ao contexto que a gente está vivendo ali, né? Então, a gente vê essas mudanças na vida da Riley, né? E como que ela lidou com aquilo, como que ela trabalhou. A gente vê também os pais, né? Depois percebendo como que a Riley estava se sentindo. Então, isso tudo é muito bem trabalhado no filme, que dá, assim, uma consistência muito grande. E me chama muito a atenção essas questões, porque eu acho que a gente precisa muito trabalhar com os nossos alunos, com os nossos filhos, né, essas questões para aprender a lidar com as emoções. A gente percebe que isso ainda falta muito a gente evoluir, né, na escola, por exemplo, com essas questões, tá? É um filme que eu acho que dá sim para trabalhar com as crianças em sala de aula, dá para fazer plano de aula abordando esse assunto para quem é professor, para quem é pai, dá para assistir, dá para comentar com eles, né? Acho que para todas as idades, não muito pequenininho que não entende esses conceitos, mas a partir acho que de uns 7, de uns 6, 7 anos a gente já consegue trabalhar pequenas coisinhas, conforme vai passando, né, os anos, ele vai enxergando outras coisas, né? A gente também, assim, vê um filme um dia, depois você vê de novo, você já tem outra perspectiva de coisas que você não tinha reparado. Bom, gente, acho que é isso. Hoje foi esse filme maravilhoso que eu super recomendo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Recomende nosso canal se você vê que uma pessoa, poxa, acho que ela vai se interessar por esse conteúdo. Manda lá pra ela. Escreve aqui o que você achou do filme. Não esquece de pôr aqui na caixa dos comentários. Deixa o seu joinha, se você gostou, se você não gostou, enfim. Pra gente sempre saber mais ou menos. E se vocês tiverem alguma ideia de conteúdo também pra eu gravar, pode colocar aqui embaixo, tá? Que eu vou levar super em consideração. Tô com um caderninho que eu tô anotando todas as ideias que eu tô tendo pro canal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo. Tchau! Ai, gente, se vocês quiserem contar também o que vocês estão fazendo na quarentena, me dá umas ideias aqui embaixo, pode pôr, tá? E. Ah, mas eu tenho bastante coisa pra fazer, mas mesmo assim, né? Uma coisa diferente, alguma coisa legal. Ai, gente, sabe o que eu tô pensando também em fazer pro canal? Slime, o que vocês acham?
Queria tentar fazer no ar. A professora tenta fazer slime pela primeira vez na vida dela. Ai, gente, é isso. Beijo. Tchau.